Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Instituto MISPA. Eu sou Eila Prado e esta é mais uma edição do Vida Plena em Debate. Estamos em setembro, mês da prevenção ao suicídio, e como o Instituto MISPA promove vida plena, não podemos deixar de abordar o Setembro Amarelo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com maior número de pessoas ansiosas, cerca de 9,3% da população. E também há um alerta sobre a saúde mental dos brasileiros, já que 1 em cada 4 pessoas no país sofrerá com algum transtorno mental ao longo da vida. Hoje nós iremos falar sobre como os nutrientes afetam a saúde mental. Nós estamos recebendo aqui a doutora Nayara Caramuru, nutricionista com mais de 20 anos de experiência. Ela que é especialista em medicina ortomolecular, obesidade e emagrecimento e pós-graduanda em fitoterapia no esporte e estética. E também, além de nutricionista, ela é neurometrista pela Sociedade Brasileira de Neurometria. Doutora, muito obrigada pela sua participação, seja muito bem-vinda. Obrigada, que agradeço. Bom, então vamos começar aqui com as perguntas, né? Então nós iremos falar aqui hoje sobre como os nutrientes afetam a saúde mental. Então, para a gente começar, né, eu gostaria de saber como os nutrientes desempenham um papel na saúde mental e emocional das pessoas. Muito bem. Weila, estamos diante de uma grave situação, tá? É uma situação muito grave, alerta, tanto aqui no nosso Brasil como no mundo. Como você mesmo disse, né, estamos ali no ranking, né, do estresse, da ansiedade, depressão. E uma coisa eu posso te afirmar: os nutrientes afetam imensamente no nosso corpo físico todo, como na saúde mental. Porque sem nutrientes, sem matéria-prima, a gente não consegue fabricar neurotransmissor. E o que está acontecendo é que as pessoas estão desnutridas e não têm consciência disso. Como que eu sei que estão desnutridas? Desnutrição não é só aquele estado caquético, pele e osso. A desnutrição é a falta de nutriente, né? E sem nutrição, sem nutriente, as nossas células adoecem e morrem, tá? Então, como que eu sei que as pessoas estão desnutridas? Elas não estão consumindo alimentos ricos em nutrientes. E a gente vê isso não só pelos sintomas, né, de doenças e outros problemas de saúde, mas a questão até dos exames bioquímicos, né, que a gente pega. Hoje todo mundo está com deficiência de vitamina D, vitamina B12, ferritina, que é um biomarcador. Todo mundo ansioso tem uma ferritina muito baixa, né? E a gente pode ver isso de diversas formas, diversos exames, tanto de sangue, de saliva, computadorizado, enfim. E quais nutrientes específicos têm influência direta, né, na promoção de uma boa saúde mental? Então, olha, eu vou começar a falar dos maus, tá? Ótimo. Primeiro. Ok? Então vamos começar a falar os piores. Então a gente tem os alimentos que pioram a nossa saúde mental e os alimentos que ajudam, tá? Essa vai ser então, uma boa notícia, eu vou deixar para o final. Pro final. Ótimo. Então vamos falar dos piores. Os piores, o trigo faz parte do nosso hábito, do nosso dia a dia. O problema é que as pessoas, elas querem o prazer, né? O prazer e o fácil. Então eu quero abrir um pacote de pão lá industrializado e pegar uma bolachinha. Então o trigo, ele faz parte do nosso alimentar e o problema é que as pessoas consomem demais. Então na anamnese, né, no bate-papo com os pacientes, o que eles relatam? Eu como pão de manhã, eu como bolachinha à tarde, à noite eu não quero cozinhar, não quero sujar a cozinha, eu vou fazer um lanche. Então eles comem demais. E onde que o trigo piora aí? Primeiro ele incita o cérebro, então uma pessoa ansiosa é pior. Aliás, eu vou abrir um parênteses bem grande aqui. Quem é ansioso, quem é estressado, demanda mais nutriente do que uma pessoa que não é ansiosa, né? Então imagina que você está num avião, esse avião cai numa floresta e você se depara com um leão. E você tem que correr do leão, correr do leão, correr do leão. E aí seu batimento cardíaco acelera, respiração,
vai demandar muito mais nutriente, as pessoas não estão conseguindo nutriente, tá? Então, essa demanda, né, que a gente tem que prestar bem atenção. Então, voltando lá, o trigo, ele altera a permeabilidade intestinal. Então, você já ouviu falar que o intestino é o segundo cérebro? Sim, né? Já ouvi falar. Por quê? Porque no intestino descobriu-se que fabricam vários neurotransmissores, né? Inclusive serotonina. Então, o trigo ele aumenta a permeabilidade intestinal, então piora, né, a saúde do intestino. Então, não coma trigo todos os dias. Açúcar, né? Autista, por exemplo, a gente já retira o açúcar, porque o açúcar ele é excitatório. Gordura trans, né? Aquele salgadinho crocante, gostoso, de pacotinho, que você adora fazer o creque-creque, né? Tem gordura trans, um dos exemplos de gordura trans. Então, a gordura trans presente, principalmente produtos ultraprocessados, industrializados, eles são tóxicos para o neurônio. Então, mata a célula, né? Podendo causar demência, dentre outros problemas. Então, o leite, para algumas pessoas, a proteína do leite também pode afetar essa questão da ansiedade, enfim, né? Então, esses alimentos são os piores, ok? Tá? E são, assim, bem consumidos pelos brasileiros, né? O pãozinho de manhã, o leitinho ali, né? O açúcar. O açúcar, exatamente. Né? E os ultraprocessados, né? Para aqueles que não têm tempo de fazer uma refeição, acaba levando o mais barato e o mais prático. Exatamente, justamente pela correria, né? As pessoas estão indo muito para a praticidade, mas acabam esquecendo da saúde, né? Negligenciando a saúde. Exatamente. Aí eu vou listar agora, eu vou falar da importância de alguns neurotransmissores, né? E as fontes, né? Os nutrientes e onde a gente pode, né, encontrar esses nutrientes, em quais alimentos, né? Então, eu até separei aqui, só para eu não me esquecer, lembrar que a gente tem que ter uma reserva nutricional, tá? Então, lembra da história do leão? Cair na selva, tem que correr. Se eu não tiver o mínimo de reserva nutricional, não corro. Não corro, exatamente, né? Então, são mais ou menos 45 nutrientes que a gente tem que ter uma reserva. O que seria isso? Imagina que você está lá na cozinha, né? E tem a despensa da cozinha. Você tem que ter um pouquinho de óleo, de sal, arroz, feijão e por aí vai. Então, esses 45 nutrientes, eu não vou listar todos aqui, né? Posso até disponibilizar, se você quiser. Sim. Vitamina C, complexo B, proteínas e por aí vai, tá? Então, imagina que a gente não consome. A gente não tem essa reserva, né? Das nutrientes. Vamos falar da importância de alguns neurotransmissores. Então, por exemplo, quem estuda, vai participar de um concurso, né? Precisa de atenção, né? Aquela memória rápida. Eu preciso de acetilcolina. E para eu ter acetilcolina, eu preciso da matéria-prima. Então, eu preciso de alguns nutrientes que vão ajudar nessa fabricação, nesse processo da acetilcolina. Um dos nutrientes é a colina, que é um derivado de aminoácidos e complexo B, presente no ovo, no germe de trigo, no amendoim, sucos vegetais. Vou precisar também, como ingrediente, vitamina C. Então, vitamina C presente na cerola, no kiwi, na goiaba, na laranja e outros cítricos, né? Vou precisar também do ácido pantotênico, presente no peru, no frango, alguns vegetais em menor quantidade, como cogumelo, brócolis, abacate. Então, eles vão ajudar nessa conversão, tá? Da acetilcolina. E o DMAI, presente em alguns peixes, como o salmão também. Agora eu te pergunto, você acha que as pessoas consomem cogumelo, o que mais que eu falei? Goiaba, todos os dias? Dificilmente. Germe de trigo, peixe? Dificilmente. E será que você se enquadra nisso? Vamos lá. Outro neurotransmissor, a noradrenalina, que vai atuar naquela memória permanente, energia, humor, né? Então, a noradrenalina, anota aí os ingredientes. Ótimo. Os ativos. A tirosina e a fenilalanina, que são dois aminoácidos presentes em carnes, nos grãos, né? O ácido fólico,
que a gente ouve muito o ácido fólico na suplementação da gestante, por exemplo. Verdade. Né? Acho que é o primeiro ali, né, que normalmente o obstetra ele prescreve. Isso, que vai participar da formação do tubo neural. Então. O ácido fólico é importantíssimo, gente. Só que quem consome todos os dias? Ervilha, couve, feijões, aspargos. Essas são as maiores fontes de ácido fólico. Por isso que às vezes tem que suplementar. Magnésio, então magnésio presente no farelo de arroz, sementes de abóbora, cacau, amêndoas, feijões, castanha de caju. E aí é um preconceito contra nós que eu vou me defender. Vou na nutricionista, vou gastar, ela passou castanha. Gente, a castanha, além de ser rica em magnésio, ela é rica em selênio, que tem N funções no nosso corpo. E não precisa comer um pote de castanha, uma castanhinha, duas, você já atinge a recomendação. Tá? Então não precisa se preocupar que se você vai gastar muito, você vai gastar uns R$7 por semana e olha lá, tá? A vitamina C, como eu já falei. Sim. E a B12. A B12 está presente na ostra. Você consome ostra? Mexilhão. Fígado. Todo mundo tá com deficiência de B12. São raras pessoas que não têm essa deficiência, tá? E aí, vamos lá falar de mais alguns nutrientes, né? Ótimo. E o cálcio, né? O cálcio, ele ajuda na conexão aí neural, além de outras funções, mas vamos focar aqui no cérebro. Então, cálcio presente em leite e derivados, vegetais verdes escuros, né? O magnésio eu já falei, a taurina, né? Presente em carnes, peixes. E vou falar agora de algumas plantas que a gente pode fazer chá ou manipular um extrato, por exemplo, em cápsula, né? Então, quando a pessoa está até num estado de exaustão adrenal, né? Ou seja, ela já passou daquele estresse agudo, não cuidou daquele estresse da ansiedade, e chega um momento que ela não consegue levantar da cama, esse seria mais ou menos uma exaustão adrenal. Então, a gente trata com alguns ativos para modular, né, esse cortisol. Então, por exemplo, alcaçuz, né, que é uma planta e a gente pode fazer chá de alcaçuz ou manipular, né, em cápsula. O ginseng, que você já ouviu falar, muito falado, né, que é uma raiz também, que vai dar um up. Acetilcarnitina presente na carne, né? Teanina presente no chá verde, no chá preto, também muito utilizado. A grifônia também. A L-tirosina, que é o aminoácido encontrado também nas carnes, nos feijões, né? A tirosina é muito boa também para a saúde da tireoide, encontrada também no ovo, no salmão. O iodo presente nas algas, principalmente. O selênio eu já falei, né? Presente nas castanhas. E rhodiola rosa também presente nas plantas. Ótimo. Vitamina D também, viu? A vitamina D presente óleo de fígado de bacalhau e no sol, né? Então, a vitamina D tão falada aí, né, nos últimos anos também ajuda a proteger, né, dos danos, né, dos radicais livres e processos inflamatórios. E por último, fechando, os probióticos, né? Então, os probióticos são aquelas bactérias boas lá no nosso intestino, vamos falar assim. Sim. Que, como eu já disse no começo, que é o segundo cérebro, né? O nosso intestino. Então, os probióticos, quando a gente vai falar de consumo alimentar de probiótico, a gente tem o iogurte, mas nem sempre esse iogurte, ele às vezes é obtido por meio de uma cultura de probiótico, às vezes eles colocam um ácido ali, né? E acaba talhando o leite, na verdade não vira um iogurte como deveria ser, né? Sim. E o kefir, né? Então o kefir, eu já falei até em um curso, né? O kefir de água, o kefir de leite, então eles são ricos em probióticos. Agora, se você quiser ser bem específico, a gente pode manipular algumas cepas que vão ajudar na depressão, na ansiedade, né? Na saúde em geral também. E de que forma a deficiência de certos nutrientes pode contribuir para problemas de saúde mental? Então, lembra desses alimentos que eu falei, Sim, né? Então, por exemplo, se eu não tiver... Vou dar um exemplo aqui da ansiedade, né? Então, por exemplo, se eu não tiver o triptofano, que é aquele aminoácido presente no frango, carnes, feijões, grãos integrais,
Não tiver magnésio, vegetais, né? Verdes escuros, castanhas. Não tiver vitamina B3 presente no frango, nos vegetais. Vitamina B6 presente na banana, né? Em alguns outros vegetais, grãos integrais, germe de trigo. Eu não vou ter a conversão, né? Do triptofano para a serotonina. Né? Então, muitas vezes, a gente não está deprimido, a gente está desnutrido. Com deficiência em certos nutrientes. Tem deficiência de alguns nutrientes. E eu não tenho matéria-prima, né, para fabricar os neurotransmissores. É verdade. Por isso é importante também, a gente sempre tá passando com um especialista, né, para fazer essa checagem. Esse check-up é importante, né, doutora? Muito importante, muito importante. E existem alimentos que podem contribuir para a redução dos sintomas de ansiedade e depressão? Alimentos práticos que a gente encontra no dia a dia, né? A senhora poderia citar esses alimentos? Então, como eu já falei desses, né, o magnésio, o triptofano, esses alimentos, Sim. O que você pode fazer em questão de praticidade, que eu acho legal? Sim. Você pode montar um farelo, um mix, né? Então, por exemplo, você coloca um pouquinho de germe de trigo, como se fosse fazer uma granola, sabe? Uma granola, né? Esses dias eu fiz uma bem funcional. Ai, vamos compartilhar a receita depois. Você pode colocar um pouco, essa granola pode ser doce ou pode ser salgada, né? Então, você vai pegar um pote de vidro para jogar semente de abóbora, castanha, pode colocar castanhas variadas, castanha do Brasil, castanha de caju, né? Você pode colocar alguns vegetais desidratados, algumas especiarias, né? Também interessante, a cúrcuma, e por aí vai, né? Ou você pode colocar isso numa assadeira antes, deixar assadinho, né? Pra ficar mais crocante e jogar nesse vidro. Aí coloca o germe de trigo. Aí vai colocar tudo que eu falei aí, né? Em questão dessas raízes, sementes, que vão ajudar muito a enriquecer, né? A sua alimentação. Colocar sempre no prato, né? Sempre um verde escuro, espinafre, que as pessoas não consomem mais, né? A couve, o brócolis, os feijões. Então o feijão era um hábito do brasileiro que está se perdendo. O arroz é um bom alimento, né? O arroz integral, ele tem bastante complexo B. Ótimo. Então as pessoas deixaram de comer o arroz, feijão básico. Exato. Então muito hoje pro fast food, né? Muito pro fast food. Os industrializados, como a senhora citou. Exatamente. Tudo que dá, tudo que é rápido, né? Exatamente. Outra questão também, que eu acho que é até uma terapia familiar, né? A comida, antigamente, né? Era um momento ali que você trocava ideia, você sentia prazer, né? Era a mãe, a avó, enfim. Deixou-se de ter essa harmonia, né? Na família. É verdade. Então, Cada um num cantinho, no cômodo da casa. Cada um no canto da casa, cada um comendo o seu fast food, rapidinho, sem interação. Sim. Né? Dificilmente vão pra cozinha, normalmente são os aplicativos aí de delivery, de entrega, né? Exatamente. Tá se perdendo, assim, esse momento. Então né? vamos, né, resgatar isso. Exatamente. Você vai ver que vai ter mais comunhão com sua família. É verdade. Você vai sentir prazer por meio da forma que você prepara o alimento, usando algumas especiarias. Sim. Inclusive, até um curso que a doutora Lorena Velli tem, ela fez esse curso, né, de neurotransmissores, inclusive, e ela ensina neste curso, né, ações práticas como rir, abraçar, tá junto, né, ele libera também certos neurotransmissores, produzem neurotransmissores, né, então realmente é importante esse resgate mesmo, né, de estar junto, de estar com a família, com os amigos, né. Com certeza, em casa a gente, fiquei muito preocupada, porque cada um ia para um quarto, né, em casa somos 5, né, então eu tenho 3 filhos, meu marido, e cada um ficava lá no seu cantinho, comia em horários diferentes e nem se falava. Nem se falava, eles conversavam. E o que eu comecei a fazer? Comecei a resgatar essa questão do cozinhar. Então, à noite, no jantar, todo dia, a gente vai fazer alguma coisinha diferente. Seja eu, meu marido, enfim, né? Então, eu acabo fazendo uma comidinha mais gostosa, rápida, prática, saborosa, onde todo mundo vai sentar junto, vai conversar, vai mastigar direito. E aquele momento vai ser feliz. Exatamente. Né? Vai gerar saúde. Vai gerar saúde, né? Vai diminuir o estresse. Exatamente. Né? Você vai dormir melhor, que você vai se alimentar. Exatamente. Então, pra gente finalizar, né,
em termos práticos, quais mudanças na alimentação as pessoas podem fazer para melhorar sua saúde mental. A gente sabe que não é fácil. A pessoa está acostumada, né, no fast food, nos industrializados, né? Então, em termos práticos, né, quais as mudanças na alimentação elas podem fazer para melhorar a saúde mental? Olha, comer várias vezes ao dia é fato, tá? Já foi provado cientificamente que você comer várias vezes ao dia, porque você vai colocar no seu corpo, né, nutrientes de manhã, à tarde, à noite, é melhor do que fazer uma refeição. Vai demandar muito do seu corpo vai ter mais trabalho para fazer a digestão de uma vez só. Então, bom café da manhã, né? Deixa eu acordar, você pode tomar um chá, você pode tomar um café. O café também é bom para a questão do alerta, né? Se você fizer o alerta. Se quiser ficar um pouco mais calmo, um chazinho de camomila, outros chás. Então, pela manhã, daí você pode consumir uma fruta, pode consumir grãos, né? Um germe de trigo, um germe de, né? Um gergelim, enfim. Você pode fazer um ovo, né? Um ovinho com cúrcuma, né? Então, tem que ter uma proteínazinha aí de manhã. Uma fruta, pode colocar aveia, né? Ou fazer um pãozinho com aveia, que eu já ensinei no outro curso. Ótimo. Ovo, aveia, você pode colocar especiarias, tipo uma panquequinha, levar pra frigideira, fica muito gostoso. Pode consumir iogurte de kefir, né? Sim. No meio da manhã sentir fome, castanho, fruta. Almoço, nosso velho, arroz integral, feijão, né? Arroz, feijão, verdura verde escuro. Peixe, vamos incluir mais peixe. Você viu que o peixe aparece muito aqui nos exemplos que eu dei. Realmente. Né? Então, a gente está precisando do ômega 3, está precisando de outros nutrientes que tem no peixe. Os legumes variados, cenoura, beterraba, enfim, por aí vai. À tarde, uma fruta e mais, de repente, um iogurte de kefir, uma chia, uma linhaça, que são anti-inflamatórios naturais, né? E o jantar um pouquinho mais leve, você pode fazer um omeletinho, né? Um peixinho grelhado, uma salada, os vegetais. Então, nada que é muito difícil, muito caro, né? E você vai comer comida de verdade. Exatamente. Né? E vai gerar saúde, né? E vai gerar saúde. Importante. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Teremos outros vídeos também com a doutora Nayara, ela vai estar trazendo outros temas aqui pra gente também relacionados à saúde mental. E que você possa compartilhar este conteúdo com outras pessoas, né? Para que a gente possa realmente ser um agente transformador da nossa sociedade, né? Levando informação, conhecimento para as pessoas e, consequentemente, saúde. Muito obrigada e até a próxima!